Quando passamos por um relacionamento tóxico, podemos achar que nunca encontraremos alguém melhor que aquela outra pessoa. Ou podemos até achar que sequer é possível viver um relacionamento saudável. Saímos de um relacionamento tóxico com ainda mais feridas do que aquelas que já carregávamos. Por isso, nesse vídeo vou te contar como consegui superar os meus relacionamentos tóxicos e como conseguir voltar a amar novamente. Olá, aqui é a Jéssica. Isso pode não ser muito fácil de ouvir, mas é extremamente importante que você reconheça, assim como eu precisei reconhecer, aquilo que você tem que aprender com aquele relacionamento tóxico. O que aquele relacionamento tóxico veio te trazer. Muitas vezes a gente não se ama, a gente não se respeita, a gente não se cuida. E o relacionamento ele vem apenas para exteriorizar, apenas para mostrar, para jogar na nossa cara aquilo que a gente não está fazendo com a gente mesmo, aquilo que a gente não está se dando. Então, às vezes, você não se respeita, você não respeita o seu posicionamento, você não respeita aquilo que você gosta de fazer ou aquilo que você não gosta, você não se respeita e você não se valoriza. Então, você acaba muitas vezes atraindo pessoas que vão te maltratar, pessoas que vão ficar observando os seus aspectos mais negativos, pessoas que vão ficar te humilhando, pessoas que vão, de alguma forma, procurar te desrespeitar. Seja quando tiver só você e a outra pessoa, ou seja quando você estiver em um grupo de amigos. Então essa pessoa ela sempre vai falar alguma coisa que vai fazer com que você se sinta desrespeitada. Só que muitas vezes a gente se sente desrespeitada e a gente continua ali, a gente continua naquele ambiente. Então, se a gente continua ali, se a gente continua naquele ambiente, a gente só está reforçando que realmente a gente não merece respeito. A gente só está reforçando que realmente é aquilo que a gente merece, o desrespeito, a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de consideração. Então é muito importante que você perceba aquilo que você recebeu naquele relacionamento, aquilo que você gostaria de ter recebido, que você não recebeu, e perceber se você mesmo ou você mesma está se entregando isso que você gostaria de ter recebido dentro de um relacionamento. Às vezes a pessoa te desrespeitava, você queria receber mais respeito, mas você mesmo ou você mesma não se respeitava. Então é extremamente importante que você procure ver aquilo de dificuldade que você passou dentro desse relacionamento e ver se você está se entregando aquilo que estava faltando. Fez sentido para você? O que eu estou querendo te dizer? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu te respondo. Um segundo tópico que eu gostaria de trazer aqui é aprender a nos acolhermos, a entender nossos sentimentos, a respeitar os nossos sentimentos e aprender a olhar para dentro. Porque muitas vezes a gente olha para fora, a gente projeta nos nossos relacionamentos. Seja relacionamento familiar, com amigos, ou namorado, marido ou esposa. Então muitas vezes a gente projeta na outra pessoa. Então é importante esse olhar para dentro, esse ver as feridas que se tem dentro de si mesmo ou de si mesma e trabalhar para curar aquelas feridas, para que a gente possa entender, compreender os nossos sentimentos, as nossas dificuldades e nos acolhermos e nos respeitarmos e nos dar aquilo que gostaríamos de receber do mundo, porque em primeiro lugar, para a gente receber, a gente precisa dar para a gente mesma, para só então a gente receber do outro. Tá gostando desse vídeo até agora? Então clica aqui embaixo, deixa o seu like. Assim, além de ajudar o canal a crescer, você também permite que esse conteúdo chegue a mais pessoas que querem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Um terceiro tópico que eu quero abordar aqui é muito importante que você não veja a outra pessoa como superior e você como uma pessoa irrelevante. É importante que você reconheça o seu valor, que você reconheça que a outra pessoa ela não é melhor que você. Possivelmente ela tem características ou uma personalidade diferente da sua, mas isso não a torna melhor que você. E se uma pessoa te trata bem, não é porque simplesmente a outra pessoa é boazinha, mas sim porque você merece respeito e merece admiração da pessoa que vai estar ao seu lado. Às vezes dentro de um relacionamento a gente diz, poxa, mas fulano é tão legal, poxa, mas fulano é tão bom, ai, fulano é isso, fulano é aquilo, e a gente não consegue reconhecer as nossas qualidades. Então a outra pessoa, se ela tá com a gente, é porque ela enxerga valor na gente também. Ela enxerga os nossos potenciais, ela enxerga aquilo de bom que a gente tem para entregar para ela também. A gente costuma ficar com a outra pessoa porque a gente sente que aquela pessoa ela pode nos entregar algo positivamente. Seja emocionalmente, seja financeiramente, em que sentido for, mas a gente sente que aquela pessoa ela tem algo a somar, a acrescentar na nossa vida. São poucas as pessoas que se envolvem em relacionamento dos quais elas estão ali para que o outro só subtraia, para que o outro só retire algo dela e não acrescente em nada positivamente. Então tem essa noção e tem essa consciência de que se a outra pessoa está interessada em você, se a outra pessoa ela quer ficar com você,
É porque vocês estão no mesmo nível de alguma forma, é porque vocês se merecem, é porque essa pessoa enxerga valor em você, então enxergue valor em você também. O outro, ele não é superior, não é melhor. Pelo contrário, se ele tá ali com você, de alguma forma ele tá na mesma frequência, ele tá na mesma vibração que você. E se ele não tiver, ou se ela não tiver, mais cedo ou mais tarde, a tendência é que haja um afastamento. Porque um dos dois não vai suportar. Ou você, por estar numa frequência muito baixa, não vai suportar uma pessoa que está numa frequência mais alta, ou se a outra pessoa está numa frequência muito baixa e você está numa frequência muito alta, você também vai ter dificuldade de estar ali com aquela pessoa. Isso acontece, inclusive, muito em relacionamentos de amizade. Às vezes uma pessoa está ali evoluindo, está crescendo e a outra quer ficar estagnada. Então, acaba que se torna difícil a convivência e até os assuntos, às vezes, não vão batendo mais. Quarto tópico que eu quero abordar: reconheça que o outro pode te ajudar sim, mas ele não vai curar o seu buraco emocional. Muitas vezes a gente entra dentro de um relacionamento com essa ideia de que a outra pessoa ela pode curar as nossas feridas emocionais, e muitas vezes o que a pessoa ela vai fazer dentro de um relacionamento é simplesmente estampar as feridas emocionais que você tem na sua cara. E essa pessoa ela pode sim te ajudar no seu processo de cura, mas ela não vai te curar, vai depender de você, do seu esforço, da sua dedicação para curar essas feridas, para superar esses sentimentos que estão aí dentro de você, esses traumas, esses ressentimentos. Então a outra pessoa sim, ela pode te ajudar demais, mas depende de você verdadeiramente querer essa transformação, querer essa mudança para que isso aconteça. E estar ali se colocando todos os dias na sua melhor versão, buscando se trabalhar, buscando ser alguém melhor, buscando ser a sua melhor versão. Não melhor do que ninguém, mas o melhor que você pode ser hoje. 5. Reconheça o seu próprio valor e faça aquilo que você quer e porque você quer, e não simplesmente só para agradar outras pessoas. Às vezes a gente se coloca em situações em que a gente consegue agradar outra pessoa, mas a gente consegue muito se desagradar enquanto a gente está agradando a outra pessoa. Isso não é saudável, isso não é bom. É claro que dentro de um relacionamento, seja ele qual for, nós vamos nos adaptarmos a algumas coisas, assim como a outra pessoa também. Mas é importante que a gente saiba aquilo que verdadeiramente a gente consegue dar dentro desse relacionamento e aquilo que a gente não consegue entregar para outra pessoa. Porque às vezes a gente se desgasta demais, a gente quer entregar demais, mas só que a gente não sente verdadeiramente que tem como entregar aquilo. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito dada a festas, então é claro que eu gosto sim de festas, mas eu não sou uma pessoa que quer estar, por exemplo, todo final de semana em uma festa. Então, se dentro de um relacionamento para um parceiro isso é muito importante, se ele todo final de semana quer estar em festa, isso para mim já é um pouco mais complicado. Conseguiria ir, sei lá, talvez umas 2 vezes no mês, mas não todo final de semana. Então é importante que você tenha noção daquilo que você verdadeiramente gosta, do que é importante para você, daquilo que você está disposto ou disposta a dar dentro desse relacionamento. E aquilo que para você não faz sentido. Mas para isso também é importante que a gente busque se conectar com pessoas que estão alinhadas com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente gosta. Isso facilita demais. Por exemplo, se você faz parte de um determinado grupo religioso ou espiritualista e essa outra pessoa faz parte do mesmo grupo, isso facilita demais. Se você gosta de falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, uma busca por uma vida mais saudável, uma vida onde verdadeiramente a pessoa está buscando se lapidar, ela está buscando se trabalhar, é muito melhor você se conectar com uma pessoa que também quer isso. E não com uma pessoa que quer todo final de semana estar em bar, quer estar bebendo, quer estar tendo determinados tipos de vícios que para você não faz sentido. Então se você se conecta com pessoas que têm gostos parecidos com você, com pessoas que têm visão de mundo, que têm uma visão de mundo muito parecida com a sua, isso facilita demais. Talvez hoje você não esteja no grupo certo ou no relacionamento certo para você. E vale a pena pensar e refletir a respeito disso. Para você poder se conectar mais com essas pessoas, você precisa ser uma pessoa mais autêntica, uma pessoa mais verdadeira. Porque se você finge ser uma pessoa que você não é, você sempre vai estar nessa frequência, nessa energia de se conectar com as pessoas que estão vibrando naquilo que você está fingindo ou que estão vibrando nesse sentimento de também fingir ser algo que não se é verdadeiramente. Você já lembrou de se inscrever aqui no canal? Então clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim, você sempre vai ter acesso a conteúdos de valor que vão agregar muito positivamente na sua vida. Um dos motivos da gente entrar dentro de relacionamentos tóxicos é a gente não se entregar aquilo que a gente não recebeu durante a infância. Então, a infância ela pode ser recheada de traumas e muitos dos nossos traumas enquanto adultos, eles têm
a sua raiz na infância. Então, você precisa se entregar aquilo que você sentiu falta na sua infância, porque senão você vai acabar projetando isso dentro de um relacionamento e você vai achar que é a obrigação da outra pessoa te entregar isso, quando na realidade não é. E muitas pessoas elas vão vir para estampar essa sua ferida, para estampar aquilo do qual você sente falta e que você vai continuar sentindo falta se você mesmo ou você mesma não se entregar isso. Então, se verdadeiramente você quer viver um relacionamento saudável, se você cansou de viver relacionamentos tóxicos, relacionamentos que te machucam, é extremamente importante que você olhe para a sua infância, é extremamente importante que hoje você se entregue àquilo que você não recebeu. É extremamente importante que você busque ser uma pessoa autêntica, trabalhar a sua autoestima e não aceitar aquilo que você não quer aceitar. Que você reconheça o seu valor, que você reconheça tudo aquilo de bom que você tem para entregar para o mundo e dentro de um relacionamento, e que você se entregue àquilo que você sentiu que faltou na sua infância. Se foi atenção, por exemplo, hoje você está se dando atenção, hoje você está cuidando de você. Se foi proteção, hoje você está se protegendo, você está se cuidando, você está se respeitando, você está se valorizando. Então é importante olhar para esses aspectos, senão você vai passar uma vida inteira sempre tendo relacionamentos tóxicos, sempre tendo relacionamentos complicados e não vai conseguir ir adiante. Me conta aqui nos comentários o que eu falei aqui pra você nesse vídeo fez sentido pra você? Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!